Fala comigo, concurseiros e concurseiras de plantão, meus nobres, caros amigos, concurseiros e concurseiras de todo o Brasil. Primeiramente, para mim, é uma honra, uma satisfação estar aqui presente, vestindo esse manto sagrado e estando aqui com vocês, né? Professor, ele acima de tudo, acima de pessoa que vem cá, cospe matéria, a pessoa que vem cá, repassa conteúdo, a pessoa que vem cá, explica uma coisa em outra, ele acaba se tornando um grande aliado de vocês. A gente, de forma indireta, para quem às vezes não mora próximo à nossa cidade, não tem um convívio, fazemos amizades virtuais. De certa forma, vamos criando vínculos, né? Vamos ali sempre estando convivendo, se vendo, né, nas explicações das nossas aulas. E para mim é um prazer muito grande. Espero que você sinta-se à vontade, né, nessa aula e que você crie confiança na gente, né? Porque acima de tudo, quando a gente vem dar uma aula para você que está estudando para um concurso militar, a gente tem o prazer de falar assim, ó, estou na profissão, sou um concursado, né? E isso nos gabarita ainda mais a ser um professor, a estar aqui lecionando, certo? E que vocês se esperem na gente. Nós, professores, aprovados em concurso público, somos iguais a vocês. A única diferença profissional é que nós conseguimos nossa aprovação antes, porque eu entrei na fila do concurseiro antes. Eu iniciei minha trajetória em provas de concurso público antes. Essa é a única diferença de nós para vocês. Eu não tenho uma inteligência sobredotada, eu não sou melhor que ninguém, muito pelo contrário. Tem inúmeros problemas, inúmeras coisas que me impedem de estudar, ou me impediam à época, né? Mas a gente, com trabalho, dedicação, rompendo, sempre dando continuidade, né? Não é todo dia que a gente é muito produtivo, só que a gente tem o quê? Continuidade. Faça sol, faça chuva. Hoje eu estudo 3 horas, amanhã 5, amanhã 1, amanhã 30 minutos. Depois estudo ali 4 horas, depois outro dia 3. Hoje só dá para dar 1 hora. Estudo 1 hora, hoje dá para revisar 10, 20 minutinhos. Estou ali fazendo isso. E essa continuidade, essa somatória de fatores vai levar você à sua aprovação. O que muitos acontece com muitos hoje? Eles desistem. Eles desistem nesse percalço. Ele não tem essa disciplina de dar continuidade. Isso é fácil? Não. Isso não é fácil, filho. Ter essa continuidade, né? Essa persistência, isso requer muita dedicação. Tá bom? Dificuldades, coisas para te fazer desanimar, tem de sobra. Mas eu tenho certeza, com fé em Deus, rompendo, nós que estamos aqui, vamos vibrar, celebrar com a tua aprovação, beleza? Amém ou não amém? Beleza? Meus caros nobres colegas, hoje a nossa aula referencial para PMGO, Direito Penal Militar. Bacana. Cara, o edital da PMGO, eu acho ele um edital muito bacana. Ele se assemelha aí com o edital de Minas, certo? Então, olha só. Eu vou ter aqui inúmeras matérias bem parecidas. E hoje eu escolhi um tema bacana, um tema que eu gosto de estar lecionando, que é penas. Olha só. Quando vocês que estudam aí, da área do direito, né? Quando a gente fala de penas do Código Penal Comum, o que vocês têm mais hábito, eu sei disso, o pessoal só estuda penal militar para fazer concurso militar, mas penal comum, às vezes a pessoa só faz faculdade de direito, estuda, às vezes está estudando para outro concurso, né? Mas enfim, quando você estuda penal comum, você vai no tema penas, você vai ver que temos penas privativas de liberdade, restritivas de direito e a pena pecuniária, que é a multa, certo? Então é dividido desses 3. E obviamente tem as subdivisões. Pena privativa de liberdade, detenção e reclusão, pena restritiva de direito, né? Você vai ter ali prestação de serviço à comunidade,
restrição de fim de semana, limitação, né, do local ali. Enfim, são alguns exemplos que a gente tem de penas privativas restritivas de direito. E nós temos a pena de multa, envolve pecúnia, envolve dinheiro. Ponto. Quando nós vemos para o Código Penal Militar, as penas mudam. Elas aqui vão ser somente 2 tipos de penas. Tá? Nós vamos ter penas principais e nós vamos ter penas acessórias. Bacana. Top. Opa. Fino. Olha só. Então, penas principais e acessórias. Aqui nós vamos ter 7 espécies. E aqui nós vamos ter 8 espécies. Beleza? Então, vamos começar essa bagaça, la bagacita, explicando um pouco das penas principais. Olha só, quando eu falo de penas principais, nós temos 7. Quem gosta de mnemônico, né, para decorar, e faz se é necessário de decorar tanto as penas principais quanto as penas acessórias, nas penas principais tem aquele bizuzinho. O que é isso, professor? Acho que é isso mesmo, ó. Morte, reclusão, impedimento, detenção, suspensão do posto de graduação, cargo ou função, reforma. Faltou prisão. Espera aí. Faltou, gente. Morei de prisão. Reforma. Agora vai. Ó, morte, reclusão, impedimento, detenção, prisão, suspensão do posto de graduação, cargo ou função e reforma. Conseguiram pegar? Então temos aqui, ó, morte, reclusão, impedimento, detenção, prisão, suspensão do posto de graduação, cargo ou função e reforma. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fechou. Então, para quem gosta de mnemônico, para decorar a pena principal, é essa. Morei de prisão, sus, reforma. Luxo. Então, vamos agora falar um pouquinho de cada uma delas, que é importante para a gente. Vamos iniciar pela pena de morte. Professor, existe pena de morte no ordenamento jurídico brasileiro? Sim, a regra é não ter, lógico. Lá na Constituição Federal, quando você está estudando a Constitucional, é vedada a pena de morte, salvo em tempo de guerra. Então, ou seja, em períodos extremos, quando a gente fala período de guerra, é um período extremo. Não é algo tão comum ter guerra. Vou ter uma guerra aqui. Não estou falando guerra entre facções, entre gangues, não. Guerra, conceito amplo aí. Então, nesse período é admitido o tempo de guerra. Então, tempo de guerra, primeira coisa, é uma exceção, mas é possível sim. Segundo, como é que funciona a pena de morte? Como ela é executada? Anote aí. Ela é executada por enforcamento, injeção letal, cadeira elétrica, guilhotina, injeção letal? Não, ela é por fuzilamento. Outro ponto importante da pena de morte é fuzilamento. Outro ponto. Ela pode ser... Como é que funciona o processo para chegar-se a uma pena de morte? Feito todo um devido processo legal, né? Vai ser julgado, igual é feito normalmente.
O que vai diferenciar, a pessoa foi condenada, beleza. Foi condenado ali a pena de morte, abre-se um prazo temporal da sentença irrecorrível até a execução de 7 dias. Para que, nesse período, assim que acontece a sentença recorrível, é comunicado ao presidente da República. E só pode ser executado 7 dias após essa comunicação. Aí comunicou, passou 7 dias, somente após isso pode ser comunicado. Por quê? Porque dentro desse prazo temporal, pode ser que seja concedida ali uma anistia, né, um induto, coisas atinentes aí à função de presidente da República. Exceção da imediatidade chama-se zona de operação de guerra. O que seria isso, filhão? Seria que, nesse período, em uma zona de operação de guerra, para garantir ali, manter a hierarquia e disciplina, você executa imediatamente, né, a pena de morte a esse indivíduo. Então, ela é uma exceção à regra do lapso temporal. Ela é um caso de imediatidade, né? Algo vai ser executado de forma imediata. Pessoal, o ponto é só isso aí que vocês precisam saber de tempo de guerra. Olha só que interessante como é que fala no Código, artigo 56. A pena de morte é executada por fuzilamento. 57. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada logo que se passa em julgado. Pum, passou em julgado, comunicado. A quem? Ao presidente da República. E não pode ser executada senão depois de 7 dias após a comunicação. Por isso que eu falei. É comunicado ao presidente da República, dá 7 dias, somente após aí que vai ser realizada a execução. Bacana? Parágrafo único. Se a pena é imposta em zona de operações de guerra, pode ser imediatamente, grifem essa palavra, executada, quando exigir o interesse da ordem e da disciplina militares. Bacana. Então, primeira pena aqui explicada. Vamos para a segunda. Bora, meu povo, firmem esta carcaça. Esses dois eu explico de forma juntas aqui, ó. Reclusão e detenção. O que é cobrado desse povo aqui? Somente isso aqui, ó. Os mínimos e os máximos. Mínimo. Top. Como que é cobrado isso? Eu sempre tenho uma musiquinha, né? Eu gosto de cantar, gosto de criar formas para o aluno conseguir melhor absorver esse conteúdo. Então, como é que é a musiquinha? 1 ano, 30 anos, 30 dias, 10 anos. 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 Olha só que interessante. Como é que é a musiquinha, professor? 1 ano, 30 anos, 30 dias, 10 anos. Pronto. Com a musiquinha, você consegue preencher esses detalhes. 1 ano, 30 anos, 30 dias, 10 anos. Tenho certeza, filhão, se você falar isso umas 20 vezes, decora. Você vai estar lá no banheiro tomando banho, pá, pá, pá. Vai lá, 1 ano, 30 anos, 30 dias, 10 anos. 1 ano, 30 anos, 30 dias, 10 anos. Beleza? Então é importante você decorar e gabaritar essa porra na hora da prova. É isso que tem que fazer. Então, somente isso que é cobrado dos mínimos e máximos. Show? Morte, reclusão, detenção, prisão. Olha aí, prisão.
Pena de prisão. Olha como é que vem o código aqui. A pena de reclusão ou detenção até 2 anos, vamos anotar aqui. Pena até 2 anos. Aplicado ao militar é convertida a pena de prisão e cumprida quando não cabível suspensão condicional. Então, a pena de 2 anos, mas não cabível suspensão condicional. Então, quando eu tenho uma pena até 2 anos, só que ela não é cabível à suspensão condicional da pena, eu converto em pena de prisão. Então, olha só, esse é um dado importante. Na hora da tua prova, o que vai acontecer? Eles vão trocar isso aqui, ó. A pena até 4 anos. E trocam esses 2 por 4, tornando aí a questão errada. É assim que banca age, é assim que os elaboradores de questões eles agem, principalmente trocando números. Então, quando não cabível, suspensão condicional. Beleza. Aqui vai ter algumas coisas de divisão de prisão, olha só. Pelo oficial é cumprido em estabelecimento militar. Pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará separado dos presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. Então, eles ficam separados, né? Separações das praças especiais e graduadas. Para efeito da separação, no cumprimento da pena de prisão, atender-se-á também a condição das praças especiais e a das graduadas, ou não. E dentre as graduadas que têm graduação especial. É só uma divisão na hora de botar por cela ali, de praças graduadas, né? De oficiais e praças. Top. Bacana, não precisa mais esquentar a cabeça com isso. Aí fala o seguinte, se a pena de privativa de liberdade for por mais de 2 anos, aplicado ao militar é cumprido em penitenciária militar. E, na falta dessa, estabelecimento prisional civil, ficando o recluso detento sujeito ao regime prisional civil. Legislação penal comum e cujos benefícios e concessões também poderá gozar. Então, vimos aqui, se a pena é até 2 anos e não aplicável a suspensão condicional da pena, é convertida em prisão. Se a pena for mais de 2 anos, ela é cumprida onde? Penitenciária militar, na falta dessa, uma penitenciária comum. Show? Importante a gente conseguir visualizar isso. Depois, impedimento. Impedimento, filho, você vai lembrar disso aqui, ó. Você tem que falar a palavra impedimento e você falar isso aqui, ó. Recinto da unidade. Recinto da unidade. Impedimento, 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 recinto da unidade. É isso que tu tem que ter em mente, beleza? Olha o que diz o código. A pena de entendimento, sujeito condenado a permanecer no recinto da unidade, sem prejuízo à instrução criminal. Tá bom? Recinto da unidade, sem prejuízo à instrução criminal. Recinto da unidade, sem prejuízo à instrução criminal. Pronto. Acabou. Só isso. Pena, vamos para 6. Suspensão. Suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Beleza? É muito importante lembrar de vocês, daqui a pouco não vão ver penas acessórias.
Só que nas penas principais, eu tenho ali essa palavra suspensão. E nas penas acessórias vai ter dois tipos de penas acessórias que elas também são o que? Uma espécie de suspensão, que é a suspensão dos direitos políticos, suspensão do pacto de poder, tutela e curatela. Né? Suspensão do pacto de poder. Mas aqui é suspensão do exercício do posto de doação, cargo ou função, que é uma pena principal. O que é isso, filho? Vou ler com vocês, vocês conseguirem entender. Ó. É quando, antes de ler, eu vou explicar para vocês. É como se o militar ele ficaria tipo uma espécie de stand-by. Ó, suspendeu, ficou suspenso o seu direito de ser militar. Você vai ser colocado numa condição aqui, você não vai perder seu emprego, você vai ficar suspenso por um lado temporal de exercer sua profissão, de você receber dinheiro, receber o teu salário. Então, prejuízo. Ó. A pena de suspensão do exercício do posto de doação, cargo ou função consiste em 4 coisas: agregação, afastamento, licenciamento e disponibilidade do condenado pelo tempo fixado na sentença, sem prejuízo do comparecimento a regular certo serviço. Não será contado como tempo de serviço para qualquer efeito ou do cumprimento da pena. Então, ou seja, nesse cumprimento da pena de suspensão, ele vai ficar agregado, afastado, licenciado ou colocado em disponibilidade, sem prejuízo do seu comparecimento a certo serviço. E esse período da suspensão, filho, ele não é contado para nada, inclusive nem salário você recebe. Você não recebe nem contado para questão de promoção, para nada, tá bom? Top. Somente isso. Ah, não, desculpa, no 6 aqui ainda, ó, nós temos uma hipótese. Então, nós vimos aqui, tá? Nós temos uma hipótese aqui, que é o seguinte. Beleza, professor, se eu sou um militar da ativa, né? Isso vai me dar prejuízo, essa pena, me assusta, né? Que eu vou ficar sem trabalhar, ficar suspenso, minha questão de ser militar, e nesse período eu não recebo. Mas o militar que já está na inatividade, o militar da reserva, o reformado, como é que eu... Ah, beleza, vai ganhar aqui uma suspensão do posto de serviço por 2 anos. Eu já aposentei, filho. Minha aposentadoria tem nada a ver ligado com isso, não. Isso aí, com certeza, vai prejudicar, né, essa pena o pessoal da ativa. Mas se um pessoal da inativa for condenado, aí, o crime que ele cometeu tem como pena a suspensão do posto de doação, cargo ou função. Olha o que acontece, vai ter uma conversão, né, e vai ter uma conversão para uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, converte para esse pessoal, beleza? Nos casos, o quê? De reserva reforma, tranquilo? Então, converte para detenção de 3 meses a 1 ano. E, por fim, nessa primeira etapa, a pena de reforma. O que acontece? Pena de reforma. Reforma é uma forma de eu pegar o militar e jogar para ele na atividade. Ele vai ficar inativo forever. Não tem como nem ele voltar, porque se tivesse como ele voltar, ele seria militar da reserva. Beleza. Então, a pena de reforma. A pena de reforma, ela fala assim, sujeito, o condenado, ele passa para uma situação de inatividade. Então, vamos grifar aqui. Inatividade. Não podendo o militar receber mais que o quê? 25 avos do seu soldo. Show? Então, olha só, meus caros nobres concurseiros de plantão. Nessa rápida iniciação, né, sobre as penas principais acessórias, o que a gente fez? A gente dividiu os grupos, né? Eu expliquei para você, ó, no Código Penal Comum, nós temos aqui as penas, pena restritiva de direito, privativa de liberdade e as de multa. No Código Penal Militar, nós temos principais e acessórios. Começando a explicar as penas principais, né? Lembrando também, pessoal, no Código Penal Militar, quer ver, ó, vou escrever aqui para vocês uma observação. Quando eu fazia faculdade, tinha um professor, sempre falava, coloca uma obs aí. Então, coloque uma obs aí, filho.
no direito penal militar não existe a pena de não temos a figura da pena de multa no Código Penal Militar. Tá bom? Então, beleza. Olha aí. Falamos das penas, primeira de morte. Como que ela é? Fuzilamento. Ela pode ser de forma imediata? Pode, é exceção, né? É exceção à zona de operação de guerra. Mas, qual que é o normal? O sujeito condenado, transitou em julgado, comunica ao presidente da República. Somente 7 dias da comunicação ao presidente da República, passou 7 dias, somente aí, após o 7º dia, que vai ser executada a pena de morte. Falamos da reclusão e detenção, mínimo 1 ano, máximo 30 anos. 30 dias, 10 anos. Então, 1 ano, 30 anos, 30 dias, 10 anos. 1 ano, 30 anos, 30 dias, 10 anos. Decorou. Prisão. Quando ocorre a condenação até 2 anos, mas quando não for cabível a suspensão condicional, aplique-se a pena de prisão. Beleza? Top. Se for superior a 2 anos, o cara vai cumprir estabelecimento militar ou, na falta deste, estabelecimento penal comum. Beleza? Sujeito a pena, a regra deste. Impedimento. Quando eu falo a palavra impedimento, eu tenho que vir recinto da unidade. Recinto da unidade. Impedimento, recinto da unidade. Impedimento, recinto da unidade. Suspensão do exercício do pós-graduação, cargo ou função. O cara fica em stand-by, agregado, afastado, né, colocado ali em disponibilidade, agregado, por um certo período. Quando o crime não tem, na verdade, quando o militar ele não consegue mais cumprir, porque é só uma pena para o militar que está na ativa, ele está no serviço ativo, ele tem um prejuízo profissional e um prejuízo financeiro. Tá. Quando o militar não está na ativa, mas ele é inativo, continua recebendo seu salário direitinho, ocorre o quê? Ocorre a conversão para uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Top. A pena de reforma sujeita o condenado a uma situação de inatividade. Cuidado, gente. Muitas questões tentam trocar reforma por reserva. Condenar a pena de reserva é uma coisa. Mas, para termos aí, né? Não tem como. Show? Bacana. Então, pessoal, vou estar fazendo o seguinte, fazer uma rápida recapitulação, beleza? Então, decorem, Morei, de prisão, SUS reforma, a forma que vocês acharem melhor decorar, morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do pós-graduação, cargo, função e reforma. Hoje a gente fala desse jeito, beleza? Então, vou estar agora aqui apagando o quadro aqui, nós já vamos entrar nas penas acessórias. Show? E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. No estudo fiz muitos amigos
nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme, não, ó. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Meus nobres, olha só, vamos agora voltar, tá? Vamos pegar aqui as próximas penas. Vimos penas principais, ó. Principais, check. Nós vamos agora para acessórios. Aqui nós temos 7, aqui 8. Professor, tem esse valor mnemônico para as penas principais, né? Morei da prisão sus reforma. Agora nós vamos para penas acessórias. Eu não tenho mnemônico para elas, não. Nós vamos ter que decorar, trincar os dentes e decorar. Então vamos para cá. Primeira, eu vou anotar todas elas aqui, ó. Perda, posto, patente, dois, indignidade, oficialato, 3, compatibilidade para com oficialato. 4, exclusão das Forças Armadas. Pessoal, você que está de casa me assistindo aí, se eu estou escrevendo, filhão, é para tu escrever também, tá? O ato de escrever ajuda a memorização. O ato de escrever, você vai decorando, é uma das formas facilitadas. Então, para de preguiça, que eu não vou fazer serviço sozinho, não, nego bruto. Dá um jeito de anotar aí, não para você ver. Exclusão das Forças Armadas. 5. Perda da função pública. Perda da função pública. 6. Inabilitação para o exercício
função pública. 7. Aí os dois últimos aqui é suspensão, né? Suspensão dos direitos políticos. E 8º, suspensão do posto. Suspensão do posto, não, gente, estou confundindo com a pena principal. Suspensão do pátrio poder. Show! Então, olha só. Vamos que vamos. Perda do posto patente. Vamos ler o que diz o código de perda do posto patente. Olha só. Tá. A perda do posto patente resulta da condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. Vamos ver aqui. Condenação, né? Mais de 2 anos. E vai ter uma coisa também, ó. Importa na perda das condecorações, mais perda das condecorações. Show? Então, perda do posto patente, condenação é submetida a ela quem eles foram condenados por mais de 2 anos, mas a perda das condecorações. Indignidade com oficialato, incompatibilidade com oficialato, a gente tem que entender o seguinte, ó, indignidade, né, vem primeiro ali. Indignidade, ó, fica sujeito a pena de indignidade com oficialato. O militar condenado a 3 crimes, ó, eles vêm 3 crimes, vem escrito o nome deles. Espionagem, traição ou cobardia. Qualquer que seja a pena, anote isso aqui. Qualquer que seja a pena. Porque quando a gente vê uma palavra qualquer, ela dá uma dúvida na cérebro da gente. Pô, é muito qualquer, né? Fica muito amplo, mas é isso mesmo, é qualquer que seja a pena condenado por traição, espionagem ou cobardia, bem como uma série de crimes, vem listando aqui vários crimes, né? Ó, artigo 161, 235, 240, 242, 43, 44, 45, 251, 252, 303, 304, 311, 312, parece que é 13 crimes aí. Ah, professor, você precisa saber, uma vez eu estava preparando uma aula, preparando as questões para colocar na aula, e eu vi lá, cobrando dos crimes previstos, mas são crimes de maior repercussão, não é fácil saber quais sejam esses crimes não. Então, no momento de estudo seus, eu acho válido vocês fazer uma listinha ou dar uma lida nesses crimes, pelo menos para ter uma certa noção. Então, é qualquer que seja a pena, o cara que for condenado, né? Espionagem, traição, cobardia, bem como esse rol de 13 crimes. Não vem descrito os crimes, somente os números dos artigos, beleza? A incompatibilidade com o oficialato já é mais tranquilo, que é feito, olha só, é só 2 crimes. Fica sujeito à declaração de incompatibilidade com o oficialato condenado nos crimes do artigo 141 e 142. Lá não fala esse trecho qualquer que seja a pena, não. Fala que o cara tem que ser condenado no 141 ou no 142. Top. Check. Exclusão das Forças Armadas. A condenação do praça, aqui, você vai ter que ver que é do praça. Aqui, quando você vê oficialato é por oficial, então aqui é por praça. E aqui é mais de 2 anos. Olha só o que diz. Fica sujeito à declaração de incompatibilidade com o oficialato
o militar condenado, desculpa, exclusão das Forças Armadas, a condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos importa na exclusão das Forças Armadas. Então, é isso aí, filhão, que tu tem que saber. Perda da função pública, olha só. Incorre na perda da função pública ou assemelhada ao civil. Então, aqui, ó, primeira coisa. Você vai ver que aqui é assemelhado ao civil. Assemelhado não existe, vou colocar aqui só para o civil. Né? Não fala aqui militar. Ó, assemelhado ao civil. Condenado a pena privativa de liberdade por crime cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente à função pública. Grifem esse trecho, né? De abuso de poder e violação de dever inerente à função pública. 2. Condenado por outro crime a pena privativa de liberdade por mais de 2 anos. Ó, outro crime. Mais de 2 anos. Parágrafo único, beleza. Disposto nesse artigo, aplica-se ao militar da reserva reformado se estiver no exercício da função de qualquer natureza. Então, aplica-se também ao militar da reserva reformado que esteja numa função pública. Inabilitação para exercício da função pública. Você fica inabilitado, ou seja, você não pode, dentro dos próximos anos aí, exercer uma função pública. O que é interessante aqui, o quantitativo dessa suspensão, né, dessa inabilitação, que é de 2 até 20 anos. 2 anos até 20 anos. Olha só o que diz o artigo 104. Incorre na pena de inabilitação para exercício da função pública pelo prazo de 2 a 20 anos, né? De 2 até 20 anos, ou condenado à reclusão por mais de 4 anos, em virtude de crime praticado com abuso de poder ou violação do dever militar ou inerente à função pública. Então tem que ser condenado a uma pena mais de 4 anos. Mais 4 anos aqui, ó, é a condenação que ele tem que ter sofrido. Vamos para os 2 últimos aqui, ó, suspensão e suspensão. Suspensão, vou falar aqui agora do primeiro dos direitos políticos, né? Na ordem do código aqui, o pacto do poder vem primeiro. Vamos falar dos direitos políticos. Artigo 106. Durante a execução da pena privativa de liberdade ou de medida de segurança imposta em substituição enquanto perdura a inabilitação, o condenado não pode votar nem ser votado. Então, suspensão dos direitos políticos. O militar não pode votar se não tem o direito de votar, nem tampouco de ser votado. Suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela, 105. O condenado a pena privativa de liberdade por mais de 2 anos, seja qual for o crime praticado, fica suspenso do exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, enquanto dura a execução da pena, ou na medida de segurança imposta no artigo 113. Tranquilo? Então, dessa forma aí, a gente consegue fechar essa primeira parte de penas principais e acessórias. Então, filho, olha só, vamos rápido bate-papo aqui, mais uns 5 minutinhos, para a gente estar fechando a aula. Rápida recapitulação agora nas penas acessórias. Perda do posto patente, lembra-se que o cara é condenado, mais de 2 anos, né, ele tem a perda do posto patente, mais da perda de condecorações, beleza? Esses dois que normalmente a gente estuda junto, indignidade e incompatibilidade. Indignidade vem primeiro, é o cara condenado. Qualquer que seja a pena aos crimes de espionagem, cobardia, traição. Traição, espionagem, cobardia. Mais um rol de 13 crimes, aí são crimes mais pesados mesmo. Beleza? Importante ali você lembrar qualquer que seja a pena, isso influencia. Incompatibilidade com oficialado. É os casos condenados no artigo 141 e no 142. Lá não fala também se é qualquer pena, qual que é a pena mínima. Lá não é mencionado isso não. 4. Exclusão das Forças Armadas. Ela é voltada para quem? Para o praça.
o código vem de forma bem explícita falando o praça, condenado a pena superior a 2 anos. Perda da função pública. Perda da função pública é aplicada ao civil assemelhado, né? Condenado a um outro crime por mais de 2 anos. Inabilitação. A inabilitação fica naquele período inabilitado. Você não pode exercer uma função pública. De qual que é o tempo que você pode ser condenado? Desde 2, que é o mínimo 2 anos, até 4 anos, até 20 anos, né, que é o máximo, 2 a 20 anos, alto. Suspensão dos direitos políticos, né, e suspensão do pátrio poder, suspensão dos direitos políticos. Enquanto ele está na execução da pena, ele não pode votar nem ser votado. Suspensão do pátrio poder, do pátrio poder tutela curatela, né, fica suspensa aí também. Meus caros, o que eu vejo de questão para concurso público? O que eu posso estar passando para vocês de bizus aí que a gente vê em questão sobre esse tópico que eu acho muito bacana, interessante e importante a gente saber. Primeiro, eles vão tentar confundir vocês com, essas são as penas acessórias, com as penas principais. O pincel tá ruim. Morte, reclusão, detenção. Vai anotando aí, filho. Prisão, impedimento, suspensão do posto, graduação, cargo ou função e reforma. Então as questões vêm assim, conforme o Código Penal Militar, são penas principais, exceto. Aí coloca lá, morte, reclusão, detenção e suspensão de direitos políticos. Tá errado, né? O cara vai vir colocando morte, são somente penas principais, né? Morte, reclusão, detenção e suspensão dos direitos políticos, não. Suspensão do pós-graduação, cargo, função e suspensão de direitos políticos, não. Cada coisa, eles tentam confundir esse com esse. As questões que são mais difíceis, mais pesadas, o que ela tende a fazer? Elas tendem a aprofundar, vai pegar esses detalhezinhos que eu coloquei de vermelho, né? Trocar esses números, 2 anos a 20 anos, bem como os dados das penas principais, né? Morte, fuzilamento, né? Prisão ali, até 2 anos, não cabível sursis, né? Então são esses os detalhes que a banca ela vai vir batendo e batendo doído. Então, filhão, que eu consinto a vocês aí, já terminando nossa aula, que cada um aí, na medida do possível, leia de novo toda essa parte que foi escrita, que vocês decorem as 7 principais e as 8 acessórias e façam ali esquemas para decorar, consigam escrever de forma tranquila. Isso aí é de suma importância que eles vão tentar confundir vocês. Isso é fato. Bom, atenção aos detalhes, façam os resumos no canto, escrevam aí, que isso vai facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, primeiramente, já encerrando, esse tópico é fácil. Penas principais e acessórias, questão disso aqui, você vai brilhar, filho. Então, tome muito cuidado, atenção redobrada para eles não fazerem pegadinha com vocês, tá bom? E tenho certeza que vai gabaritar nessa matéria. Muito feliz e obrigado de ter conseguido encerrar mais uma aula aí de revisão, né? Espero poder ajudar vocês. Quem quer seguir a gente no Instagram para poder estar interagindo, tirando dúvidas, né? Ruiter com th.martins. Peço aí que cada um de vocês sigam as páginas dos monstros, deixe seu like, por favor, aí, dá uma moral, vou pedir para você um like, comentários aí, aí tamo junto, quero estar vivendo com vocês esse sonho e estar ajudando ao máximo, batendo palma para vocês quando vocês conseguirem. Guerreiro é guerreiro, filhão. Então fique com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês são nota 10, não, vocês são 1000, 1 milhão, vocês são foda. Tamo junto, sempre. Valeu!